Valeu, Ronaldo, muito obrigado. Bom descanso aí para você e para você que está em casa. Segue com a gente para continuar muito bem informado aqui na tela da TV Cidade, a partir de agora com o Jornal da Cidade que está chegando. Boa noite para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Uma jovem candidata à Polícia Militar do Ceará morreu durante a prova física realizada hoje aqui em Fortaleza. Darlene Sonária Ferreira sofreu um infarto durante um dos exercícios. Ela tinha apenas 30 anos, era do Rio Grande do Norte, mas trabalhava como dentista no município de Iracema, aqui na região jaguaribana. Segundo parentes, Darlene chegou a ser socorrida. A prefeitura emitiu uma nota de pesar pela morte da dentista. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o caso. Destaques da edição de hoje. Alerta na saúde. 91 bairros de Fortaleza já registram casos de chikungunya. Alerta na estrada. Animais na pista provocam 17 acidentes em BRs neste ano e deixam 30 pessoas feridas. Idoso passa 7 horas soterrado em fossa que cavava na frente de casa do interior do Ceará. O programa é criado para atender crianças que ficaram órfãos na pandemia. E você vai conhecer os perigos de expor os pequenos às telas. O Jornal da Cidade está no ar. A decisão de um juiz em um caso de estupro de vulnerável chamou a atenção no interior do Ceará. Foi em Quixeramobim, no Sertão Central. O acusado foi absolvido do crime porque constituiu família com a vítima, que tem apenas 13 anos de idade. Os dois estão juntos desde então e hoje têm uma filha de 7 anos. Mas para o Código Penal, o ato é crime sim, mesmo com consentimento. O estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 217-A do Código Penal, é aquela vontade de ter conjunção carnal ou de praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, com uma pena de 8 a 15 anos. A Lei 3.811 de 2019, que fala sobre casamento de menores, foi alterada de acordo com o artigo 1520 do Código Civil, que proíbe o casamento de menores de 16 anos em qualquer hipótese. Então, a decisão do juiz nos assusta neste sentido. Então, vamos averiguar detalhadamente sobre esta decisão e tomaremos nota. Bem, então para você poder entender melhor o caso, este homem engravidou uma menina, uma adolescente de 13 anos de idade, foi processado e a justiça o absolveu entendendo que não houve estupro de vulnerável, apesar da lei dizer que qualquer criança com menos de 14 anos de idade que tiver alguém praticar atos sexuais é considerado estupro de vulnerável, mas a justiça entendeu que nesse caso, como havia consentimento e o intuito era constituir uma família, ele foi absolvido. A gente vai seguir acompanhando esse caso para saber dos desdobramentos. E na madrugada de hoje, um restaurante no bairro Janguruçu incendiou. As chamas começaram no depósito de alimentos e destruíram cadeiras, mesas, lâmpadas e balcões. Ninguém ficou ferido, ainda bem. De acordo com a dona do estabelecimento, o prejuízo chega a R$25 mil. Os bombeiros também apagaram um incêndio em um apartamento do bairro Aldeota, aqui na capital. 2 cães e um gato foram resgatados do meio das chamas. Nenhum morador estava no imóvel quando o fogo começou. O proprietário disse aos agentes que deixou o carregador do celular ligado numa extensão sobre o sofá da sala e essa pode ter sido aí a causa do incêndio. Como o prédio é antigo, não havia sistema de prevenção e, por isso, os bombeiros utilizaram cerca de 500 litros de água da própria viatura. 100 galos que eram usados em rinhas foram resgatados em situação de maus tratos. Isso aconteceu na cidade de Itapajé, no norte do estado. No mesmo local, os policiais apreenderam agulhas, bicos de ferro, tesouras, esporas, faca, linha, medicações e seringas. Um homem de 55 anos que se apresentou como dono do imóvel e também o dono de um dos animais foi preso. As aves agora estão no Instituto Municipal de Meio Ambiente. Animais na pista provocaram só nestes primeiros meses de 2022 17 acidentes nas BRs que cortam o Ceará. 30 pessoas ficaram feridas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal utiliza caminhões para tirar os animais das estradas.
No vídeo feito por motoristas no anel viário, é possível ver o animal estendido na pista e a moto que acabou colidindo. De acordo com os condutores que presenciaram o acidente, é comum ver muitas espécies de bichos de criação que ficam soltos nas estradas. Em todo canto, a gente quase todo dia passa, é cavalo, é vaca, é bode, é ovelha. Eu tô me sentindo na Índia. É muito animal solto no meio do asfalto e ninguém faz nada. Aqui no Ceará, os acidentes que envolvem animais que batem em veículos são bastante frequentes. Em 2020, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aconteceram 68 acidentes com 81 feridos. Em 2021, o número reduziu um pouco. Foram 58 acidentes e 73 pessoas feridas. Tanto em 2020 quanto em 2021, foram registradas 5 mortes, o que significa que esses acidentes podem sim ser muito perigosos, principalmente nas estradas federais. Não houve mortes registradas este ano. Para prevenir as colisões entre veículos e animais, a PRF tem 2 caminhões como este, usados para 2 tipos de serviços. O serviço de afastamento e o serviço de recolhimento. Afastamento é quando não tem um caminhão apropriado para recolher esses animais no momento. E o recolhimento é quando as nossas viaturas, que são caracterizadas para a apreensão de animais, estão próximas ao local, elas vão e recolhem esses animais. Em 2021, foram 1.841 animais afastados e 351 recolhidos pela PRF. Neste ano, o número já chega a 1.007 que foram afastados e 317 levados para uma fazenda em Caucaia. Não há registro de mortes de pessoas neste ano. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal explica que qualquer pessoa pode acionar os serviços no telefone 191. Ele dá dicas importantes para evitar mortes e prejuízos. E é importante que o motorista ele mantenha o foco na estrada, porque muitas vezes a cor do animal ela se divide com a vegetação. Outra coisa importante também é que muitas vezes o animal ele não está na pista e o veículo em alta velocidade, quando ele vai se aproximando o animal começa a andar. Então tem que ter essa atenção na hora que estiver passando próximo. O cliente assassinado neste domingo em uma barraca na praia da Barra Nova, na cidade de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza, segundo a polícia, já tinha antecedentes criminais. O homem de 34 anos respondia por homicídio, tráfico de drogas, roubo, porte e também posse ilegal de arma de fogo. Uma pessoa gravou a correria após os disparos. Os clientes se esconderam na barraca ao lado e disseram que as crianças se perderam dos pais, houve também gente pisoteada, uma cena de horror. Após o crime, os suspeitos fugiram atirando para cima. Até agora, ninguém foi identificado. A barraca de praia afirmou que vai aumentar a segurança no local. Um idoso foi soterrado enquanto cavava uma fossa na frente de casa. Isso aconteceu em Limoeiro do Norte, no Vale Jaguaribano. O resgate dos bombeiros durou mais de 7 horas. As equipes utilizaram escoras e telhas de alumínio para conter as paredes que desabavam durante o trabalho de retirada. Uma retroescavadeira também foi necessária para retirar a areia da fossa. Os agentes disseram que a fossa já estava com mais de 4 metros de profundidade. O idoso saiu do buraco consciente e se queixando apenas de dores nas pernas. Para muita gente, os celulares se tornaram a principal ferramenta de trabalho, de informação, comunicação também, diversão. Tudo converge para essas telinhas aqui. Bem, isso facilita muita coisa, mas no caso das crianças e dos adolescentes, o uso excessivo pode gerar sérios prejuízos. Para eles, quanto mais interação física e menos virtual, melhor. Dalva sempre fica de olho no que os filhos estão acessando no celular. A dona de casa também estabelece um tempo limite para o uso. Se deixar, eles ficam o dia inteiro neste celular. Só que aqui em casa tem uma regra. Primeiro os estudos, aí eles fazem as tarefas. Quando é mais tarde, eles ficam assim, eles tiram 2 horas de celular. Assistir a TV ou jogar no celular, seja qual for a exposição, para as crianças não pode ser intensa ou sem prazo definido. Se houver uma exposição precoce e de forma excessiva, pode causar alterações no sono, na alimentação, no comportamento, uma irritabilidade, sedentarismo, prejuízo em relação à autoestima, uma dependência do uso de mídias digitais.
Fugir dessa regra pode causar problemas no desenvolvimento infantil, comprometer as atividades escolares e sociais, além de aumentar os riscos de ansiedade, depressão, dependência digital e a criança se irritar facilmente. É importante conversar com essas crianças, com esses adolescentes sobre a regra, né, o uso de forma adequada, ter um equilíbrio e estimular outras atividades. Fazer outras atividades durante o dia, como esporte e leitura, estimula a saúde física e mental. Criança no celular e adolescente não dá, nem para nós adultos dá certo, né? Imagina uma criança. Tem tempo para tudo, né? Ainda hoje, o cancelamento da prova de concurso do Metrofor que pegou os candidatos de surpresa. Já na volta do intervalo, os bairros de Fortaleza que estão registrando mais casos de chikungunya. Será que o seu bairro está nessa lista? JC de volta com futebol. Toda segunda-feira é dia de camisa 8 aqui no YouTube do GC+. E a gente vai, claro, ali aos destaques de hoje com o Luiz Henrique Pontes. Brother, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, e a todos que estão assistindo ao Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, a partir das 8h15 da noite, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do portal GC+. Entre os assuntos do programa de hoje, nós vamos esmiuçar o que aconteceu nas partidas de Ceará e Fortaleza pela Série A do Brasileirão. Pela 11ª rodada, o time alvinegro encarou o Goiás no estádio Serrinha e, mais uma vez, o enredo do jogo foi o mesmo. Ceará abriu o placar com esse gol de Mendonça, mas na segunda etapa, na reta final, esse gol de Pedro Raul deixou tudo igual através de pênalti, meu amigo. Com esse resultado, o Ceará chegou aos 14 pontos e é o 12º colocado. Vale a gente lembrar que o Ceará anunciou nesse domingo o técnico Marquinhos Santos para a vaga de Dorival Júnior, que se transferiu para o Flamengo.
Já aqui na Arena Castelão, mais uma vez o Fortaleza frustrou o seu torcedor. A equipe tricolor encarou o Atlético Paranaense e não saiu do 0-0. O Leão teve até mais volume de jogo, criou várias chances de gol, mas a pontaria da turma lá da frente estava mais uma vez descalibrada. Com mais esse empate, o Fortaleza chega aos 7 pontos, entretanto segue na lanterna da Série A do Brasileirão. Além das informações sobre Ceará e Fortaleza, o Camisa 8 de hoje vai analisar também as mudanças de treinadores no Ferroviário e no time do Floresta. As duas equipes perderam na Série C e, claro, trocaram seus técnicos. Já viu que o Camisa 8 de hoje está imperdível, né? Então coloque aí o seu lembrete para as 8h15 da noite e confira mais uma edição do Camisa 8 no YouTube do portal GC+. É ao vivo e eu tô te esperando ao lado de Bruno Balacó e Gomes Farias. E também, meu amigo, por falar em Gomes Farias, ele tá aqui no comentário no Jornal da Cidade. Tá afiado, tá ácido. Boa noite, Farias. Alô, boa noite. Gostaria de poder mostrar para os senhores aqui, agora, embora saiba que os senhores já viram e vão continuar vendo as aberrações cometidas no jogo de ontem, Goiás e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Aberrações cometidas por um árbitro carioca, que eu não vou nem dizer o nome para não sujar a boca, nem as câmeras. Pelo amor de Deus. Final do jogo, meus amigos, Ceará ganhando 1-0, uma disputa de bola absolutamente normal, que todo mundo viu. Inclusive o nosso crítico de arbitragens, que é um cidadão que já pertenceu à FIFA e naquele momento era um dos melhores árbitros do Brasil, Dacildo Mourão, confirmou aquilo que a gente estava narrando e dizendo para os ouvintes. Um lance absolutamente normal. Para se compensar talvez de alguma ira que ele tem do time do Ceará, ele marcou pênalti e ainda expulsou o jogador do Ceará para que ele não jogue a última partida, porque é um time lá do Sudeste, pelo amor de Deus. Mas como se não bastasse, final do jogo, estava 1-1, então o Ceará estava ganhando de 1-0, ele marcou pênalti, 1-1. Final do jogo, um pênalti claríssimo. O Mendonça, este extraordinário Mendonça, que ninguém pega, entrou na área, limpou o lance, ia fazer o gol, foi empurrado, todo mundo viu, foi empurrado pelo zagueiro e ele em cima do lance fez vistas grossas. Sei não, viu, meus amigos? Aí o senhor me pergunta, e o que vai acontecer com ele? Eu me antecipo, digo, nada. Nada, porque aquilo é uma imagem da Confederação Brasileira de Futebol. É uma vergonha e a gente tem que tolerar tudo isso. Ei, é. A gente traz agora um alerta sobre o aumento dos casos de chikungunya aqui em Fortaleza. 91 bairros da capital já registraram casos, viu? E você vai saber agora quais são aqueles que concentram maior número de casos confirmados. Desde o começo do mês, Rosiane sofre com as dores nas articulações. Afastada do trabalho por causa da chikungunya, ela mal consegue desempenhar as tarefas simples em casa. Senti dores no joelho, dores nas mãos, não posso movimentar muito, como eu trabalho movimentando as mãos, eu tive que ser afastada do trabalho. Ela garante que na residência onde mora com os pais tem tomado todos os cuidados para evitar a aparição do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Aqui não tem planta na água, aqui, nós nem tem caixa d'água, né? Então, assim, eu tenho certeza que não foi aqui na minha casa que eu peguei, né? Segundo o último dado epidemiológico da Prefeitura de Fortaleza, em 91 bairros foram registradas amostras reagentes para anticorpos de chikungunya, totalizando 1.184 amostras. 10 bairros concentram quase 62% desse número. São eles José Walter, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Luciano Cavalcante, Mondubim, Parque Manibura, Sapiranga, Janguruçu, Barroso e Conjunto Palmeiras.
As autoridades de saúde orientam ter sempre atenção a cômodos e ambientes de casa que podem acumular água, mas existem situações que nem sempre o foco do mosquito está dentro da sua residência. Quem mora em condomínio ou no seu quarteirão, por exemplo, não precisa ser condomínio, fica atento àquelas casas que estão para alugar, imóveis que estão parados há muito tempo, ou comercial ou residencial. Estamos numa pandemia ainda, então muitos imóveis comerciais fecharam por conta da pandemia. Então pode ser que tenha lá algo acumulando água. 7 cidades da Serra da Ibiapaba tiveram um fornecimento de água suspenso depois que um carro bateu em uma tubulação da Cagesse na zona rural de Tianguá. O acidente provocou um enorme vazamento. Olha essas imagens. Neste vídeo é possível ver um forte jato de água ao lado da estrada. Para fazer o reparo aí, o abastecimento parou, além de Tianguá, em Viçosa, do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal e também Guaraciaba do Norte. A previsão é que o serviço só seja completamente normalizado na quarta-feira. Nossa, que prejuízo, viu? E os festejos de Santo Antônio encerram hoje em Barbalha, no Cariri. Foram 15 dias de homenagens ao padroeiro do município. A procissão reuniu milhares de devotos pelas ruas de Barbalha. Apesar da recomendação do novo decreto, nem todo mundo usava máscara. Havia uma grande expectativa sobre a festa e de fato foram superadas. Porque nós vimos que as pessoas estavam com muita sede, com muita vontade de ir à igreja. Então eu acredito que este ano nós tivemos na igreja o maior número de pessoas possíveis que vieram durante todas as noites, durante as trezenas. O resultado está aqui na procissão, né? Após 15 dias de festejos, a programação vai ser encerrada na noite desta segunda-feira. Se Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, na festa do padroeiro de Barbalha tem que ter casamento. Mas não é uma cerimônia qualquer. O casório coletivo fez a união de 15 casais aqui na Igreja Matriz. As noivas de Santo Antônio ganharam uma celebração semelhante à que acontece em Lisboa, Portugal. Essa é a 4ª edição que volta a acontecer após 2 anos por causa da pandemia. Um sonho que virou realidade. Fazer sonhos. Somos realizadoras de sonho. Viva as noivas de Santo Antônio! A Yara casou no dia em que completou 10 anos de relacionamento com o Daniel. Ela está grávida de 5 meses da Liz, a 2ª filha do casal. A gente não tinha condições, de fazer o casamento. Gasta muito, Nesse caso a gente ganhou tudo, cabelo, unha, maquiagem, sobrancelha, vestido. Muito especial, demais. Quando ela disse que a data ia ser dia 12, eu disse, não acredito. Nosso presente, Porque hoje faz 10 anos que ele pediu para namorar comigo, 10 anos ao todo. O espaço em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima, na linha da Serra, em Guaramiranga, região metropolitana de Fortaleza, vai se tornar um polo religioso. A creche inacabada começou a ser demolida e o Anderson Lima está lá, acompanhando o serviço. Boa noite para você, Anderson. Oi, Bianca. Boa noite para você, para o Alexandre e para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Neste momento nós estamos aqui no centro da cidade de Guaramiranga, 20 graus para quem é do sertão. Tá um friozinho até grande por aqui, viu? Mas mais frio ainda estava lá na linha da Serra, onde nós estávamos até agora há pouco. Lá é onde fica a maior estátua dedicada a Nossa Senhora de Fátima do mundo. São quase 30 metros. Ela foi construída 10 anos atrás e desde então toda aquela população esperava um espaço ali no entorno para que aquele espaço se tornasse um polo religioso. Bom, foi construída uma creche que nunca foi concluída. Essa creche começou a ser demolida hoje, finalmente, com o apoio, inclusive, dos filhos do empresário Miguel Dias de Souza, que foi quem iniciou esse sonho lá na linha da Serra. A gente esteve lá, aconteceu uma missa campal, uma missa para celebrar esse momento e, de maneira simbólica, um trator foi usado para poder começar a demolir essa creche. Todo esse espaço na frente da estátua de Nossa Senhora de Fátima vai virar uma praça, terão alguns quiosques, também terão algumas quadras, ou seja, vai movimentar ainda mais toda aquela região. Era uma expectativa grande que a população da linha da Serra tinha em torno desse projeto. E a gente conversou com o presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias de Souza Filho, e ele falou desse sonho que está virando realidade a partir de agora. Vamos acompanhar. Podemos dizer que essa Nossa Senhora tem 2 grandes inaugurações. Foi 3 de maio de 2012 e agora 3 de junho de 2022. Hoje é um momento muito importante, com certeza o Dr. Miguel, meu pai, está realizado lá em cima por essa reinauguração
da imagem, essa concretização da construção da praça, do polo turístico religioso aqui da linha da Serra de Guaramiranga. Em instantes, a criação de um programa, uma rede de apoio para crianças que ficaram órfãs durante a pandemia de Covid aqui em Fortaleza. E uso de máscaras pela capital após o retorno da recomendação com o novo decreto. Uma quadrilha foi presa 2 vezes em 10 dias pela prática do mesmo crime, assaltar lojas. O veículo com os integrantes do grupo foi abordado em Caucaia. Isso aconteceu no último dia 9. No carro estavam um homem e 4 mulheres. Todas essas mulheres já respondem por furto e associação criminosa e uma possuía mandado de prisão em aberto. No porta-malas do veículo, roupas, produtos alimentícios, brinquedos, calçados, tudo roubado de uma loja de departamentos em Sobral, região norte do estado. O que chamou a atenção dos agentes é que no último dia 31 de maio, algumas dessas mesmas pessoas haviam sido presas. Elas teriam participado de um furto a um shopping também em Sobral e foram abordadas em São Gonçalo do Amarante em posse da mercadoria. Na ocasião, um homem e 3 mulheres foram presos. Candidatos inscritos no concurso do Metrofor, que aconteceria neste domingo, foram surpreendidos com a notícia da suspensão das provas. O concurso teve mais de 30 mil inscritos. Muitos candidatos foram ao local da prova ainda sem saber do adiamento. A Justiça entendeu que o edital não exigia requisitos mínimos para a função de assistente de condutor de VLT e deveria ser suspenso até a correção do edital. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Ceará, que alega que o candidato à vaga precisa ter habilitação categoria D e idade superior aos 21 anos.
A Justiça mandou ainda reabrir as inscrições no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa. Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos lamentou o incidente junto a todos os candidatos e informou que vai adotar todas as medidas cabíveis para a retomada do certame o mais breve possível. Bom, e o primeiro dia em que o uso de máscaras voltou a ser recomendado em locais fechados e abertos, com aglomeração aqui no Ceará, traz um alerta importante. Essa medida simples, que salvou tantas vidas, pode evitar que o número de casos de Covid continue a subir no estado. O aumento do número de casos de Covid-19 no país nos últimos dias tem chamado a atenção dos especialistas em saúde. A gente tem enfrentado aí nas últimas semanas uma maior positividade dos exames das pessoas que têm síndrome respiratória. Então acende essa luz de que talvez tenhamos que enfrentar um aumento do número de casos nas próximas semanas. E com esse alerta, mais pessoas estão usando um acessório que ajuda a combater o avanço do coronavírus. O uso de máscaras em ambientes fechados e locais abertos com aglomeração voltou a ser recomendado pelo governo do estado aqui no Ceará. A medida começou a valer nesta segunda e tem dividido opiniões. Eu acho ótimo, porque assim estava voltando tudo de novo, né? E a gente tem filho, tem crianças, né, na escola e é um risco muito grande. Máscara é balela, não existe esse negócio de máscara. O infectologista destaca que a proteção garante mais segurança para atravessar o atual cenário. A gente vem da situação de uma flexibilização do uso de máscara e agora com essa maior positividade nos exames, a gente quer antecipar o risco da disseminação da doença e, portanto, o uso de máscaras nos ambientes de maior risco. Então, a obrigatoriedade continua em serviços de saúde, em transporte público e agora a recomendação de uso em ambientes fechados, porque são ambientes de maior chance de transmissão. Cerca de 90% dos cearenses já completaram o esquema vacinal com a primeira e segunda doses. Para o especialista, essa é a forma mais eficaz de frear a contaminação. É importante que nesse momento a gente antecipe o risco de uma piora do número de casos, de uma piora da gravidade dos pacientes, aprendendo com o que aconteceu nas ondas passadas, e a vacinação é uma dessas medidas, junto com o uso de máscara, distanciamento social, higiene de mãos com álcool gel, a vacinação é uma importante medida. Durante a pandemia, muita gente morreu, muitas mães morreram e deixaram crianças órfãs aqui em Fortaleza. E de olho nesses pequenos, de 0 a 5 anos, a Prefeitura criou um núcleo que vai trabalhar em várias áreas para garantir cidadania a eles. Um trabalho anunciado hoje, durante a abertura da Semana do Bebê. Crianças que perderam os pais na pandemia são o foco da 8ª Semana do Bebê em Fortaleza. O cuidado com o público infantil em luto foi tema de abertura do evento. São crianças órfãs num período muito crítico, que é esse período de 0 a 5 anos, pela pandemia de Covid. Então, o nosso assunto aqui hoje é capacitar essa equipe técnica no sentido dela saber o que esperar de uma criança dessa idade que está de luto e, ao mesmo tempo, falar de amor. E para dar apoio a esses meninos e meninas, um núcleo multidisciplinar de atenção individualizada foi criado. A gente quer integrar todo o sistema de saúde, de educação, de direitos humanos, pensar isso em como resolver e ajudar a esse extrato da população de Fortaleza. A articulação intersetorial irá envolver técnicos da Coordenadoria de Participação Social, da Coordenadoria Especial da Primeira Infância, da Fundação da Criança e da Família Cidadã, das Secretarias de Educação, Saúde e de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, além da Assessoria de Assuntos Institucionais. O evento, que abre hoje, além de inaugurar o núcleo, também contará com diversas ações até o dia 17 deste mês. Trata-se de colocar essas crianças em toda a nossa rede de proteção, defesa dos direitos e apoio a essas famílias, a essas crianças. A Semana do Bebê conta com a parceria da Unicef, que realiza o evento há 22 anos. Essa experiência foi sistematizada e foi proposta aos municípios brasileiros como um movimento social de valorização da primeira infância. Aliás, um movimento que tem crescido no mundo todo, né? Então, com muito sucesso, todos os municípios do Ceará
implementam a Semana do Bebê e Fortaleza já pelo 8º ano. E agora que estamos nesse momento de recuperação, né, de pandemia, a gente está vendo vários problemas. Por exemplo, um deles é o problema de vacina. O número de vacina caiu bastante no Brasil todo, não só Fortaleza, mas e até globalmente. A atualização dos cartões de vacinação dessas crianças está dentro das atividades do núcleo. Logo que foi liberado a vacina, no município, a gente fez uma ação muito grande. Temos vacinados as gestantes contra a Covid a partir de 12 anos, até mesmo a gestante adolescente, né? E com relação a isso, a gente vê a diferença dos indicadores. Quais são os indicadores de mortalidade materna por Covid antes da vacinação e após a vacinação. Então, um grande enfrentamento da Covid, né, para a gestante, para reduzir essa orfandade, é realmente a vacinação. A frequência nas escolas também será o foco das ações direcionadas pela Secretaria de Educação. No caso da educação, a gente fez o levantamento para toda a rede, né? E a gente vem olhando para essas crianças de todas as formas, buscando identificar tanto as dificuldades de aprendizagem, de desenvolvimento, mas também integrando, né, a rede para dar atenção às demais. Vamos agora ao momento FEComércio da semana. Inovar no mercado e ter amor pelo que faz são diferenciais que podem levar a caminhos surpreendentes. Eu cresci numa família de comerciantes, então quando a Meia Sola surgiu, já foi essencialmente uma questão de amor por aquilo. A Meia Sola foi criada há 36 anos atrás. Surgiu da ideia minha e da minha mãe, naquela época, de fazer uma loja diferenciada para atender um público feminino que gostasse de moda, que quisesse estar sempre atualizada com o que existia de mais moderno, que tivesse principalmente um atendimento especializado. Quando nós abrimos a primeira loja, era uma lojinha pequenininha, atrás do Center 1, na Barbosa de Freitas. E realmente a gente se surpreendeu porque as pessoas se identificaram muito com a filosofia do negócio. Hoje a gente só trabalha com produtos femininos. Nós hoje temos 20 lojas. Dentre essas lojas, além da Meia Sola, temos também a franquia da Arezzo, da Schutz, da Ana Capri. Temos 2 outlets. Temos também loja em Juazeiro do Norte e em Sobral. Nós temos quase 300 colaboradores. Vender está essencialmente na nossa alma, no nosso sangue, e a gente tem aqui toda a nossa família participando. E isso sempre numa harmonia muito grande, porque essa paixão, esse amor que a gente tem pelo nosso negócio, ele existe em todas essas pessoas. E a gente, graças a Deus, consegue ter uma equipe também que tenha esse mesmo sentimento, porque a gente acredita muito que trabalhar com amor, a gente consegue um resultado bem melhor. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o sistema FEComércio, representando o comércio, transformando vidas. O Jornal da Cidade fica por aqui, fica agora com o Jornal da Record. Amanhã às 6h30 tem Balanço Geral, será amanhã. Boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.